Leitura cronológica bíblica em 6 meses, dia 29. Vamos parar o livro de Números para ler um salmo, que foi um salmo escrito por Moisés, que é o Salmo 90, a eternidade de Deus e a fragilidade humana. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai-vos pó, filhos dos homens, porque 1000 anos são os teus olhos como um dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono de manhã, são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da Tua ira? E a Tua indignação pela qual deve ser temido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos, e seja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Números capítulo 27. As leis da herança. Chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eliezer, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que congregam contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, àquele que lhe for mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus anuncia a morte de Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandamento, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, do deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo:
O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como as ovelhas que não têm pastor. Josué, designado sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: toma a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impede a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eliezer, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamento aos olhos deles, e põe sobre ele a sua glória, para que ele obedeça a toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-á perante Eliezer, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim. Perante o Senhor, conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eliezer, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele impôs as suas mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. O sacrifício contínuo. Capítulo 28. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel, e diz-lhes da minha oferta do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas do meu cheiro suave tereis cuidado, para me oferecê-la ao seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que eu oferecereis ao Senhor, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito cada dia, em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás à tarde. E a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação da bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás à tarde como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação o oferecerás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares com a sua libação. Holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis um holocausto ao Senhor, 2 bezerros e um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares para um bezerro, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares para um carneiro, e 1/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares para um cordeiro. O holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor, e as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para o bezerro, e a 1/3 parte de 1 hin para o carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para o cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode de expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação se oferecerá. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês da Páscoa do Senhor, e aos 15 dias do mesmo mês, haverá festa. 7 dias se comerão pães sem fermento. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Mas oferecereis a oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 bezerros e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano. Eles serão sem defeito. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 para um bezerro e 2/10 para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1/10, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isso com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis.
Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes ofertas novas de manjares ao Senhor segundo as vossas semanas, nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em cheiro suave 2 novilhos, um carneiro de 7 cordeiros de 1 ano. E a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para um bezerro, 2 décimas para um carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, um bode para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, os oferecereis. Ser-vos-ão eles sem defeito com as suas libações. As ofertas nas festas das trombetas. Capítulo 29. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês, nenhum trabalho servil fareis, será para vós dia de jubilação. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro e um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, o holocausto contínuo e sua oferta de manjares, com as suas libações segundo o seu estatuto em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho fareis. Mas, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Eles serão sem defeito, e pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro, 2 décimas para o carneiro e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações e do holocausto contínuo da sua oferta de manjares com as suas libações. As ofertas nas festas solenes, semelhantemente aos 15 dias deste mês 7º, tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festas ao Senhor. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para cada um dos 13 bezerros, 2 décimas para cada carneiro entre os 2 cordeiros, e 1 décima para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e sua oferta de manjares e sua libação. Depois, no 2º dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de manjares e das suas libações. E no 3º dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e as suas ofertas de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de manjares e de sua libação. E no 4º dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. A sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de manjares e da sua libação. E no 5º dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e da sua libação. E no 6º dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros e os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto.
e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de manjares e para a sua libação. E no 7º dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo de sua oferta de manjares e de sua libação. No 8º dia tereis dia de solenidade, segundo nenhum trabalho servil fareis. E por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. A sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e da sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, com as vossas ofertas de manjares, com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. A lei acerca dos votos. Capítulo 30. E falou o Senhor a Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento ligando a sua alma com a obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu de sua boca fará. Também quando uma mulher na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor com a obrigação de se ligar, se seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas se seu pai a proibir no dia que tal o ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará porquanto seu pai a proibiu. E se ela for casada e for obrigada a alguns votos, ou dito e refletido aos seus lábios com que tiver ligado a sua alma, se seu marido a ouvir e se calar para com ela no dia em que a ouvir, os seus votos serão válidos e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Mas se seu marido a proibir no dia em que o ouvir e anular o voto a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela e não a proibiu, todos os seus votos serão válidos e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Porém, se seu marido lhe anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu de seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação de sua alma, não será válido. Seu marido lhe os anulou, e o Senhor lhe perdoará todo o voto e todo o juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Confirmado-lhes, tem, portanto, se calou para com ela e no dia em que o ouviu. Porém, se de todo lhe anular, depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e a mulher e entre o pai e filha, na sua mocidade em casa de seu pai. Capítulo 31. Vitória sobre os midianitas.
E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel aos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor aos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados aos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eliezer, o sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido na sua mão. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi, a Requem, a Zur, Ur-Rebá, 5 reis dos midianitas, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens, e queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais, e trouxeram a Moisés e Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa, e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. A purificação dos soldados. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço de guerra. E Moisés disse-lhes: Deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. E alojai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, e vós e vossos cativos. Também purificareis toda a veste, toda a obra de peles, toda a obra de pelos de cabras e todo o utensílio de madeira. E disse Eleazar ao sacerdote, aos homens da guerra que foram à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda a coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se purificar com a água da purificação, mas tudo que não pode resistir ao fogo fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois estareis no arraial. A divisão da presa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu, Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. E divide a presa em 2 metades, entre os que se armaram para a peleja e saíram à guerra, e toda a congregação. Então, Senhor, tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta peleja, de cada 500 uma alma, dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás um de cada 50, um dos homens, dos bois, dos jumentos, das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra: 675 ovelhas, e 72.000 bois, 61.000 jumentos,
e das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade que era a porção dos que saíram à guerra foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas, o tributo para o Senhor foi de 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. E houve de almas humanas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 almas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés, e da metade dos filhos de Israel que Moisés separara, dado os homens que pelejaram. A metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16.000. Dessa metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50 de homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado do guarda dos tabernáculos do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. A oferta voluntária dos oficiais. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centuriões. E disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sobre as nossas ordens, e não faltam nenhum de nós. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: objetos de ouro, cadeias ou manilhas, anéis, argolas e colares, para fazer expiação para as nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor 16.750 ciclos dos tribunos e dos centuriões, pois cada um dos homens de guerra tinha tomado para si presa. Receberam, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões, e os levaram à tenda da congregação por memória para os filhos de Israel perante o Senhor. Capítulo 32. As tribos de Ruben e Gade pedem Gileade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleade, Sebã, Nebo e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-nos esta terra aos teus servos em possessão, e não nos façais passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais quando os mandei a Cades Barneia a ver esta terra, chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-los,
Também ele os deixará de novo no deserto e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse de cada um de sua herança. Porquanto não herdaremos com ele além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão, ao oriente. Então Moisés lhe disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel. E esta terra será vos dada por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: como ordenara meu Senhor, assim farão os teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos bens e tudo, os nossos animais estarão aí na cidade de Gileade, mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra a pelejar perante o Senhor, como tem falado meu Senhor. Então Moisés deu a ordem acerca deles a Eleazar o sacerdote, a Josué filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, e a terra com as quais as cidades nos seus termos e as cidades ao seu redor. E os filhos de Gade edificaram Adibom, Atarote, Aroer, e Atarote, Sofã, Jazer e Jogbeá, e Bet-Ninra, Bet-Arã, cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleade, Kiriataim, e Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome para Sibma. E os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram, e daquela possessão expulsaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-as a Avote Jair. E foi Sinoba, e tomou a Kenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu próprio nome.